Meus amigos, uma boa noite. Estamos vivendo tempos extremamente perigosos. Ouçam, já sendo já bem objetivo, ouçam com atenção o relato do meu amigo, ator e empresário Sandro Rocha, sobre a questão da guerra do Oriente Médio, né? Que é o grande, vamos dizer assim, a bola da vez, é um grande problema, ainda mais depois do Irã ter fechado o Estreito de Hormuz e automaticamente obrigando, né, a Europa a entrar nesse conflito. Eu fiz uma live ontem falando que até mesmo o Irã bombardeou bases da França no Iraque. O Irã não está brincando. Isso está gerando aí problemas tem para os Estados Unidos e para o mundo todo, tá bom? Eu só peço que vocês deixem joinha, peço que vocês deixem o like, ouçam com atenção, porque o bicho está pegando, está tudo encaminhando aí para um grande reset, uma grande mudança a nível planetário. Eu vou deixar o link do Instagram do meu amigo Sandro Rocha, fixado no topo dos comentários, tá bom? Para vocês acompanharem suas informações e ficarem por dentro aí das notícias que estão acontecendo aí ao redor do mundo. O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, acabou de dar uma conferência aqui nos Estados Unidos, onde ele disse que hoje será o dia de maior intensidade dos ataques ao Irã. Bom, e aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: nós estamos bem ferrados, porque a primeira coisa que está acontecendo é uma guerra de narrativas. Porque ontem mesmo e anteontem, os jornais aqui davam como se a coisa tivesse já finalizada. Ah, já fizemos tudo, já vai entrar numa outra normalidade, e hoje essa granada sem pino. Bom, eu quero trazer aqui um pouco dessa experiência, né, do meu trabalho que eu faço na internet há mais de 10 anos falando de geopolítica de uma forma geral, que nós estamos chegando hoje num ponto onde, há 10 anos atrás, nós falávamos dessa agenda, nós falávamos desse momento que em algum dia ia chegar. Eu quero dar um panorama aqui da América, um panorama real, porque quando você liga os meios de comunicação para pegar informação, todas elas são pilotadas, então você não sabe em quem você acredita. Além do mais, hoje na internet, vários vídeos, produções de conteúdo por inteligência artificial. Todo mundo fica perdido. Mas eu quero te dar um panorama de quem está aqui. Ontem, se vocês estão aqui inscritos aqui no meu canal do Instagram, vocês viram que eu saí para também comprar o meu abastecimento de combustível, né, de gasolina. Porque eu já tenho gerador, já tenho a preparação toda pronta. Porque se eu falo disso há mais de 10 anos, eu teria que estar preparado para o dia que isso acontecesse. E o combustível acaba sendo a última coisa, por conta da duração dele, por conta da armazenagem. E ontem foi o dia que eu saí para abastecer e criar a minha provisão. E eu mostrei para vocês que já ontem a variação de preço aqui já tinha passado de 30% do valor normal. Hoje já aumentou para 40%. Tá? Hoje já tem o galão aqui, já tem alguns lugares que estão acima de 4 já, na Flórida. Estou falando da Flórida. É claro que Los Angeles já está 8, em vários lugares. Hoje eu vi um vídeo também lá do Texas, que estava mais de 8 também. Então as coisas estão acontecendo. Se elas estão acontecendo, aquilo que nós prevíamos e vinham falando está se materializando. Bom, qual é o objetivo disso? Quando eu comecei a falar e abri o primeiro vídeo falando sobre esse momento, esse conflito com o Irã, eu falei para vocês sobre essa situação, porque a matriz energética ela vai ser impactada com isso. Provavelmente, em muitos lugares, apagão. Vai ser uma medida natural, ou de racionamento, ou de falta de combustível, porque o Estreito de Hormuz está fechado. Não passa, só vai passar os aliados. Quem não for aliado, e aí eu estou falando de Europa e América, não vai passar. Está bem claro. Tanto é que Emmanuel Macron mandou, né, a marinha francesa para já fazer o trabalho, porque ele sabe, e eu já falei disso com vocês, porque o momento mais perigoso é o de agora. Porque quando bate água na bunda da Europa,
a Europa vai ter que sair para fazer alguma coisa, vai se aliar à América. Automaticamente, do outro lado, a Rússia, né, não é isso? E a China já também vão se armar. Então, esse conflito ele está escalando para aquilo que nós sabemos que uma hora vai acontecer. Um grande conflito para que haja uma reestruturação, um poder único, e você já sabe já essa resenha muito mais do que eu. É claro que tem pessoas que preferem, como no outro dia até recebi uma mensagem de uma seguidora aqui, falando, Sandro, parece que eu estou vivendo um outro mundo, porque aonde eu estava que eu não estava vendo isso. Não é que onde você estava. O entretenimento hoje disponível no mundo, seja através de esportes, seja através de shows, seja através de, sei lá, o que seja, ele é justamente proposto para isso. E o algoritmo, ele é a extensão dessa estratégia deles. Ou seja, quando você está navegando na internet diante de uma preferência, você já viu que ele vai te entregar coisas similares ao que você está vendo. Então, pessoas normais, que querem ter uma vida normal, acabam tendo no seu algoritmo coisas boas, coisas naturais, coisas para se viver, natureza, passo. Quem é que não gosta disso? Todos nós gostamos disso. Acontece que o fato de nós gostarmos disso não vai anular a realidade dos fatos que estão chegando perto da gente. E é por isso que a gente tem esse trabalho na internet, não é de hoje, já faz muito tempo, e eu me sinto, né, na obrigação, nesse grande finale, né, de poder sempre estar orientando. A gente tem grupo fechado aqui, o grupo fechado aqui do Instagram e o nosso grupo Os Escolhidos, com mais de 5 mil pessoas, e a gente já vem falando isso. Lá ninguém está desavisado, ninguém está sendo pego de surpresa, pelo contrário, as pessoas estão falando, caramba, chegou o momento que a gente temia, né? O momento que a gente tanto temia está chegando agora. Mas eu quero falar um pouco do Brasil, o que já está acontecendo. O diesel na refinaria já está a R$ 8,00. Com R$ 8,00, você já tem um colapso, né, de toda parte de modal de caminhões. Não tem jeito, a conta não fecha. Não tem como a pessoa trabalhar com esse valor. Só que isso vai impactar em simplesmente tudo. Não chega a mercadoria, e quando chega, vai chegar com valor agregado, e o valor agregado vai ser repassado na ponta. E quem é a ponta? Exatamente, você. Então, quando lá atrás nós viemos aqui falando sobre essa situação, olha, tenta provisionar comida para pelo menos 3 meses, tenta fazer a sua estruturação, tenta estocar um pouco de água, né, para você não ser pego de surpresa, medicamento, suplementação, é por conta exatamente desse momento. E depois desse pronunciamento de hoje, aqui do Pitt, nós temos a certeza que aquilo que ontem a TV estava falando, que estava tranquilo, como se fosse um mar de rosas, não, hoje vai ser o dia mais intenso de ataque ao Irã. Agora eu faço uma pergunta para você. Você conhece alguém que apanhou muito e que ela não queira revidar? Você conhece alguém que olha para o seu país e vê que o seu país está sendo... E eu não estou fazendo juízo de valor de quem é quem, tá? Eu estou falando na cabeça de quem está lá. Vai ficar por isso mesmo? Não, já estamos vendo aquilo que eu também falei aqui, o inimigo invisível. Já há vários episódios em Nova York, episódios agora no próprio Canadá. Por quê? Porque eles estão infiltrados e espalhados no mundo inteiro. Então, o que acontece com a América em relação ao Irã, a Israel em relação ao Irã, vai repercutir no mundo inteiro e vai acabar sobrando para nós, que não temos nada a ver com esse pagode. Então, o objetivo aqui hoje mais uma vez, é claro que a gente gostaria de abrir câmera aqui para falar de coisas mais leves, coisas mais legais, coisas mais interessantes, mas seria meio que sublimar a realidade dos fatos. E será que na nossa cabeça, principalmente nós, temos muitos produtores de conteúdo que falam sobre geopolítica há muitos anos. E todos sentem essa responsabilidade de poder, uma vez eu tendo uma informação, eu não vou repassar,
Eu vou repassar. Eu vou repassar porque eu também sou pai de família igual a você. Eu também tenho uma estrutura aqui para cuidar, por isso que eu sempre tenho falado, cuida da sua casa, olha para dentro da sua casa, da sua família, se provisiona, se prepara. Isso é diferente de alarde, né? De sensacionalismo. Não, nós estamos retratando aqui uma realidade dura e cruel que está escalando no mundo inteiro. E que nós já sabíamos que isso ia acontecer. Aliás, muitos de nós, produtores de conteúdo sérios, sofremos esses anos todos. Porque muitas vezes somos chamados de teoristas de conspiração, isso é uma viagem, isso não vai acontecer nunca, isso é um exagero. E hoje está aí. As coisas estão se materializando. Então eu espero que você possa realmente focar nessa situação, não deixando passar batido, para que você não viva o que essa seguidora falou. Parece que eu estava num mundo à parte, as coisas ruindo, acontecendo, e eu não estava enxergando. E o valor do produto na prateleira, num tempo de oscilação momentânea, está tudo bem. Porque às vezes você tem uma situação pontual que você vai precisar oscilar. Agora você imagina o cenário. Tanto aqui na América, que a inflação, desde a pandemia para cá, nunca mais foi a mesma. Quem está aqui sabe disso. Né? O poder de compra aqui, a inflação veio forte. E nós pagamos sobre produtos aqui hoje que em 2018, 2017, era muito mais barato. Então já teve um impacto direto. Agora você imagina, no caso aí no Brasil, onde a economia já está complicada. Onde você tem uma classe de jovens e adolescentes que não estão procurando mais emprego, estão fazendo coisas que não necessariamente contribuem, por exemplo, com a malha de INSS para aqueles que vão se aposentar. Porque o pagamento da aposentadoria daqueles que trabalharam é feito geralmente por uma classe, né, de faixa etária do jovem, que está começando agora, ele vai contribuir, e isso entra num bolo. Só que em contrapartida, olha o rombo do INSS que aí no Brasil está sendo vivido. E agora, com esse escândalo que começou com esse banco, e já tem um outro banco gigantesco que está prestes a colapsar também, e isso atrelado a estruturas governamentais, prefeituras. E estamos num país totalmente endividado. Você consegue entender o tamanho desse problema? Então nós não estamos num tempo normal para podermos ter uma crise, nem que seja pontual. Que essa parece que não vai ser pontual. Até porque quando começou no sábado esse conflito, eu tinha uma ideia que ia ser uma coisa bem curta, ou que seja uma coisa mais uma vez pontual. Não é isso que está acontecendo. Inclusive está escalando com outros países agora se preparando. Sabe por quê? Porque imagina, se as lideranças, por exemplo, da Europa, e você pode ter certeza, agora foi a França, mas a Alemanha vai vir a reboque. A primeira que vai vir depois da França vai ser a Alemanha. Tá? Porque eles sabem, porque isso vai impactar o gás de lá, e se não tiver gás lá, meus amigos, é complicadíssimo o negócio. Então a coisa está escalando com vários países entrando. Mas, Sandro, isso estava previsto? Claro que estava. Estava previsto. Mas o problema é que quando começa a acontecer, a gente fala, putz, está acontecendo. É difícil. A parte mais difícil é agora, né, de você manter o equilíbrio. E é claro que tem gente que leva isso como se não houvesse amanhã. Principalmente quem não tem responsabilidade, não paga conta, então não vai ter nenhum tipo de problema. Mas quem está, né, na ponta vai sentir isso. Né? Quem está no front vai sentir isso. E já está acontecendo. Tem lugares aqui que a gasolina já está 4. E acima de 4 em alguns lugares já. Ou seja, você imagina essa situação de Hormuz em 15 dias. Entende? Porque todo estoque de produtos da gôndola do supermercado, ela é praticamente rotativo. Todo dia chega caminhão, todo dia sai caminhão. Só que quando você impacta a parte do petróleo, isso fica mais espaçado e mais caro. Até o momento que, você sabe, aqui na América, quando nós temos uma temporada de furacão, ou quando vai vir um furacão de categoria, provavelmente ele aponta como categoria. Meus amigos, vocês estão vendo que o Sandro só falou coisa importante, né? Só falou a verdade, né?
só falou a verdade. O que eu posso dizer é o seguinte, tá? A Europa, ela está no meio. A Europa não sabe se vai ficar de olho na Rússia ou se vai ficar de olhos agora no conflito do Irã. Porque vai chegar um momento que a Europa vai ter que agir. Foi isso que ele disse. O Macron não está se manifestando, mas daqui a pouco vai ser a Alemanha e a Inglaterra, que são os bambambãs. Vai chegar até uma hora que vão ter que intervir ali no Irã. Né? E aí já vai vir a Rússia e a China também apoiando o Irã, porque a vantagem para a China e para a Rússia, a Europa e os Estados Unidos presos dentro de um conflito. E a gente pagando, sofrendo, vamos dizer, pagando a conta do outro lado do mundo sem ter culpa de nada. Tá? Então a coisa está muito, muito, muito feia, muito complicada. Espero que vocês tenham assimilado as informações. Não esqueça do like, do joinha. Eu vou deixar bem abaixo aqui do vídeo, tá? Link de powerbanks e lanternas. Até a próxima.